Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa linda bolsa, a bolsa Laura, feita em fio de poliéster, o fio poli, tá? O fio que eu utilizei somente um rolinho, tá? Deu para fazer essa bolsa bem bonita. Acessórios lá da loja Asa Tecidos, tá? Coloquei aqui um fecho torniquete, um par de argolas articuladas e um dos suportes grandes, tá? Vem dois, tá? No kit, só que como o fio só deu pra fazer um, então eu deixei só um, o outro a gente guarda pra usar em um próximo momento, tá? Ficou bem bonita. Fiz essa alça, essa trama super fácil e que estrutura muito bem. Essa lateral, que vocês gostam bastante do tutorial aqui no canal, eu trouxe pra vocês esse modelo hoje no fio de poliéster, porque vocês me pediram, tá? Geralmente eu trago esse modelo no fio de malha, mas eu te trouxe no fio de poliéster, atendendo o pedido de vocês, e eu espero muito que vocês gostem. Como eu falei, utilizei somente um rolinho do fio poli, e agora eu vou tirar as medidas para vocês verem, tá? Então, aqui de comprimento, ficamos com 18 centímetros e meio, quase 19. De altura, eu fiquei com... Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Fiquei com quase 16 centímetros e meio. E na largura... Opa. Fiquei aqui com um total de, na parte de baixo, 7 centímetros e meio de largura, tá? Então, eu ensino para vocês todo o passo a passo, caso você queira aumentar ou diminuir, tá bom? O tamanho da sua bolsa também. E queira adaptar aí pro seu fio, tá certo? Mas eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, se você gostou, se você vai fazer, qual cor você vai fazer também, tá? Deixa o like também já, gente, no começo. E se tá escrito aqui embaixo, inscreva-se, é porque você não é inscrito no canal, então já se inscreve também, tá? E comenta aqui embaixo de onde você está falando, gente. Que vocês comentando, deixando like, isso sempre ajuda bastante a gente. Então, se você é nova ou novo por aqui, o prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Sem Crochê. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai, além de estar apoiando o canal, vai assinar o Clube Fio a Fio. Lá eu posto 2 aulas mensais inéditas, que eu não posto aqui no canal, tá? Por R$ 6,99 mensais, é menos que um cafezinho por dia, gente. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, comentando, hypando esse vídeo e assistindo os anúncios. Isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora para a aula e vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, meus amores, eu vou utilizar o fio poli. Esse aqui tem 200 metros e 5 milímetros, tá? Esse aqui é lá da Fios Fisher. E a cor é a cor cereja. Uma cor bem vermelha, bem viva, bem linda. A agulha indicada número 4 até a agulha número 6, tá? Eu vou utilizar a número 4. Esse fio aqui eles me enviaram, tá bom? Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição pra vocês comprarem diretamente pelo site ou pela loja deles lá na Shopee também. Então, vamos utilizar somente um rolo. Como eu falei pra vocês, a agulha que eu vou utilizar não vai ser a número 4, gente, falei errado, é a número 5, tá? Ó, então eu vou utilizar a agulha número 5. E aqui vou utilizar alguns acessórios lá da Asa Tecidos, tá bom? Que eles também me enviaram. Vou utilizar aqui esse fecho, pra gente colocar na nossa bolsa. Faz um tempinho que eu não trago aula com fecho pra vocês. Esse é um fecho torniquete, aquele que gira, sabe? E tem os parafusinhos, tá? Pra gente parafusar aqui nessa parte de trás, pra ficar bem firme. Temos também aqui um par de porta-alças, tá? Aqui, gente, quando vocês compram lá na Asa Tecidos, vem só o copinho. Eu que coloquei aqui esses 3 elos de corrente. Eu que coloquei aqui esses 3 elos de corrente pra ficar juntinho, tá?
e para facilitar na hora de colocar ali na nossa argola articulada, tá? Então, quando vocês compram, vem o copinho com os 2 parafusinhos cada um, bem bonito, também no dourado, ó. E aqui um par de argolas articuladas de 30 milímetros, gente. Eu gosto bastante dessas argolas maiores, que eu acho que facilita bem o nosso trabalho. Então, lembrando que eu vou deixar para vocês o link na descrição de todos esses materiais, esses aqui da Asa Tecidos, o link para vocês adquirirem na Shopee e também o site, tá? Que eles também têm o site. Mas para você que tem o desejo aí de comprar no atacado, eu vou deixar também o link da Botelho e Cia, que é onde eles vendem essas peças no atacado, tá bom? Então, vou deixar todo o link para vocês bem certinho na descrição. Também vamos utilizar tesoura, isqueiro, marcadores, fita métrica para medir tudo bem certinho para vocês, tá bom? Então, bora para a aula. Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho, meus amores. Para começar aqui, a gente vai fazer um cordão de correntinhas, tá? E para nossa trama dar certinho, a lateral também, eu preciso iniciar sempre com números ímpares de pontos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a minha laçada inicial. Ela não vai contar como um ponto, e aqui eu vou fazer 45 correntinhas, tá? Lembrando que eu vou fazer uma quantidade maior, né? Geralmente eu trago esse tutorial pra vocês com o fio de malha, mas como vocês pediram no fio de poliéster, eu resolvi trazer dessa vez, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho. 1, 2, 3, 4. Quando eu tiver os 45, as 45 eu volto aqui mostrar pra vocês. Fiz aqui meu cordão com as minhas 45 correntinhas, tá? Vou medir pra vocês agora, mas é só pra vocês terem uma base, porque depois, conforme a gente vai subindo as carreiras, ela vai esticando, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, esse cordão aqui ficou com um total de... Ó, esticando. Sem esticar, ela ficou com 31, mas numa esticadinha ficou com 37, tá? O fio de poliéster, ele é um pouquinho mais elástico, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o lado direito das correntinhas, né? Que são onde tem os vezinhos. Cada vezinho desse corresponde a uma correntinha, mas eu não vou trabalhar nesses vezinhos. Eu vou virar o meu cordão e aqui temos essas alcinhas. Cada alcinha corresponde a um ponto, a uma correntinha, tá? Então, eu pulo a primeira para dar altura e venho na segunda. Passo só por baixo dessa alcinha. Ó, aqui as duas alcinhas ficam livres nessa parte da frente, tá? Ela não esconde, eu não pego ela. Só essa alcinha aqui. Agora eu laço, trago aqui pra cima, fico com duas alcinhas na agulha, um ponto baixo. No próximo, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. No próximo, laço, trago pra cima, mais um ponto baixo, tá? Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira, ficando com um total de 44 pontos. Lembrando que essa correntinha é sempre para dar altura, então, nas minhas carreiras eu vou ter 44 pontos. Cheguei no final da minha carreira aqui, meus amores, ó, eu só tenho minha última alcinha para fazer o ponto, tá? Então, eu entro aqui, laço e faço o meu último pontinho baixo, tá? Agora, a gente vai iniciar a preparação para nossa carreira de pontos baixos duplos, tá? Então, eu faço aqui uma correntinha e viro meu trabalho. Lembrando que temos 44 pontos aqui nessa carreira, e em todas as outras precisamos ter os 44 pontos, tá? Aqui agora, meus amores, a gente vai trabalhar na alcinha de trás, tá? Ó, nessa alcinha de trás. Então, eu venho na alcinha de trás, já na chegada, laço um ponto baixo. Na próxima, laço mais um ponto baixo. Na próxima, laço mais um ponto baixo, ó. A gente vai até o final da carreira, fazendo essa carreirinha aqui de ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Daí, na próxima, a gente vai pegar em duas alcinhas, tá? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, meus amores, ó. Da minha última alcinha, correntinha a gente não trabalha, tá? Faço uma correntinha aqui agora para dar altura e viro meu trabalho. E agora sim, vamos começar as carreiras de pontos baixos duplos. Como que eu faço? Eu vou continuar pegando na alcinha de trás, ó. Só que antes de finalizar meu ponto, eu venho nessa alcinha que a gente deixou livre na carreira de baixo, ó. Tá vendo que tem essas alcinhas? Então, eu venho aqui e pego essa outra alcinha também.
lastro aqui pra cima, um ponto baixo. Venho na próxima. Aqui, ó, carreira de ponto baixo. Laço, um ponto baixo. Alcinha de cima e alcinha de baixo. Tem que ser bem retinho, tá? Laço, um ponto baixo. E aqui você já vai vendo que tá ficando bem grossinho. E na próxima, laço, ponto baixo. Nas duas alcinhas, laço, ponto baixo, tá? E assim a gente vai fazendo até o final da carreira, sempre pegando essas duas alcinhas e a alcinha de trás aqui dessa carreira de cima. E automaticamente essa daqui já vai ficando livre para nossa próxima carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, meus amores, e eu quero mostrar para vocês aqui o último, que sempre fica um pouquinho escondidinho. Então, eu não posso esquecer de fazer esse último, ó. Essa alcinha e a alcinha de trás já fica bem encostadinho com ele, tá? Laço aqui, um ponto baixo. Novamente, 44 pontos nessa carreirinha. Laço, faço uma corrente, viro meu trabalho. E aqui eu continuo com esse mesmo processo. Pegando a alcinha de trás e um nozinho aqui de baixo, ó. A alcinha, né, gente, que tá livre lá embaixo, ó. Sempre pegando essas duas alcinhas, tá? Vou medir aqui pra vocês verem mais ou menos com quantos centímetros estamos ficando. Que agora é só repetição, tá? Então, aqui estamos mais ou menos com... centímetros, tá? Só que conforme a gente vai subindo, ela vai soltando mais um pouquinho, ok? Então, vou dar sequência no meu trabalho. Quando eu tiver a quantidade de carreiras desejadas, eu volto com vocês. Então, meus amores, finalizei aqui as minhas carreirinhas, tá? Aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês qual que foi a forma que eu terminei. Eu sempre gosto de deixar tudo junto. Essa parte que tem o degrau, ó. Aqui. E essa parte que dobra, ó. Eu sempre deixo essas duas partes juntas. Por quê? Porque aqui daí vai ficar o lado certo, tá? Aqui vai ficar o lado certinho da nossa bolsa, tá certo? E aqui vamos contar quantas carreiras eu fiz. Lembrando que aqui são carreiras duplas, né? Mas eu vou contar só os pontos que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 carreirinhas, tá? E eu vou medir aqui pra vocês verem também. Aqui de comprimento eu fiquei com 38 centímetros e meio, quase 39. E de altura fiquei com 18 centímetros, quase 18 centímetros e meio, tá bom? Aqui lembrando, caso você queira mais alta essa parte da sua bolsa, né, que na verdade vai ser a largura da sua bolsa, né? A largura não, gente, perdão, o comprimento, porque a gente vai dobrar ela assim, é só vocês continuarem, tá? Eu vou manter ela desse jeito mesmo, que eu acho que vai ficar um tamanho legal, tá? Então, é só continuar aqui essa parte de carreiras. Então, vamos lá para nossa lateral. Aqui, meus amores, a gente tem que fazer o cálculo, como eu falei pra vocês. Como eu estou utilizando o fio de poliéster, eu vou adicionar uma carreira a mais na nossa lateral. Quando eu faço de fio de malha, geralmente eu faço 3. Nessa eu vou fazer 4 carreirinhas, tá? Então, como que vocês vão fazer essa adaptação aí? Caso você esteja fazendo carreiras, tá fazendo esse trabalho com fio de malha e você queira diminuir, eu vou mostrar pra vocês, tá? Queira fazer 3 carreirinhas. A primeira parte que a gente precisa ter aqui em mente são a parte do meio que a gente vai fazer a diminuição. A gente faz uma quantidade de pontos, faz uma diminuição em 3 pontos, mais uma quantidade, diminuição de 3 pontos e mais alguns pontos baixos, tá? O primeiro ponto, as nossas diminuições são sempre em 3 pontos, então vai ser diminuição de 3 pontos, tá? E entre uma diminuição e outra, precisamos deixar números pares de pontos. Quando eu faço em fio de malha para fazer 3 carreiras, eu coloco 4 pontos aqui, entre uma diminuição e outra. Então, nessa parte central é 10 pontos. Mas, como eu vou fazer uma carreira a mais, eu vou colocar 6 pontos, tá? Então, vai ser uma diminuição de 3 pontos, mais 6 pontos e mais uma diminuição de 3 pontos. Então, vai ser 1, 2, 3, uma diminuição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, os 6 pontos, 10, 11 e 12. Então, nessa parte central, eu tenho 12 pontinhos, tá? Então, vocês vão ter que
primeiro identificar essa quantidade de pontos nessa parte central e identificar quantas carreiras vocês querem fazer. Caso vocês queiram fazer mais uma carreira, é só aumentar essa quantidade na parte central. Lembrando que tem que ser números pares aqui nessa parte central, tá? Então, aqui no meu caso, eu tenho 12 pontos. E esses 12 pontos eu vou subtrair da quantidade de pontos da minha carreira, que no meu caso aqui são 44 pontos. Lembrando, se você está fazendo do mesmo jeito que eu estou mostrando para vocês, é só seguir o passo a passo, não precisa fazer cálculo, tá? A não ser que você queira aumentar ou diminuir a sua lateral, daí você faz, tá? Mas se você estiver fazendo uma outra quantidade aqui, esteja fazendo como um outro tipo de fio, queira aumentar ou diminuir a quantidade de carreiras, ou também tenham modificado essa parte inicial das correntinhas, você vai ter que fazer esse cálculo, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês como que faz o cálculo, ok? Mas caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês também, tá? Então, eu vou ter que subtrair os 12 pontos dos meus 44 pontos que eu tenho na minha carreira. E no total, vamos ficar com 32 pontos, tá? Mais esses 32 pontos eu tenho que dividir por 2, porque eu tenho que dividir esses pontos entre o início e o final, tá bom? Então, aqui eu vou ter 16 pontos no início, vou fazer a diminuição de 3 pontos, 6 pontos baixos, diminuição, e depois mais 16 pontinhos baixos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei pra vocês, vai ser a parte do direito depois, né? Então, aqui, ó, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui a gente vai continuar trabalhando na parte de trás dos pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer, só que não pegando no ponto baixo duplo, pegando o ponto baixo normal. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto, pegando somente nessa alcinha de trás, e sigo fazendo meus 16 pontos baixos, tá? Tem que ser bem certinho, porque senão no final da carreira dá errado, tá? Então, vou fazer aqui os meus 16. Então, fiz aqui os meus 16 pontinhos, tá? E agora, vamos fazer a nossa primeira diminuição de 3 pontos. Como que é essa diminuição? Vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar no meu primeiro espaço, laço o meu fio, trago aqui pra frente e não finalizo. Venho no meu próximo, laço meu fio, não finalizo, e venho no terceiro ponto, laço, e agora eu fico com 1, 2, 3, 4 alcinhas da agulha. E agora, eu finalizo todos esses pontos juntos. E assim fica a nossa diminuição de 3 pontos, tá? Então, fiz aqui a primeira. Agora, eu vou fazer os 6 pontos depois da diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, mais uma diminuição de 3 pontos. No primeiro pontinho, laço, não finalizo. No segundo pontinho, laço, não finalizo. No terceiro, eu laço, ficando com 4 alcinhas na agulha, e agora eu finalizo tudo junto, tá? E agora, eu tenho que fechar aqui essa parte com os meus 16 pontos baixos, do mesmo jeito que eu fiz no início, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, e eu vou seguindo até o final desse mesmo jeito. Finalizei aqui meus 16 pontinhos, meus amores, e ó, deu certinho, tá vendo? E olha, pra vocês verem, ela vai começando a fechar aqui, tá? Agora, meus amores, a gente vai fazer um segundo cálculo que vai ser o último, tá? Mas, do mesmo jeito que a gente fez no primeiro, eu tenho que saber quantos pontos que eu tenho aqui nessa carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei na diminuição, ela conta 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 pontos, tá? Então, eu tenho 40 pontos nessa carreirinha, certo? Então, vamos lá para nossa segunda carreira. Vou até pegar um post-it aqui, que eu sempre gosto de marcar. Ó, essa aqui foi a minha primeira carreira, tá vendo? E agora, vamos para nossa segunda. Então, como eu falei para vocês, aqui nessa parte, a gente tem que ter números ímpares de pontos, certo? Como eu falei, perdão, números pares de pontos. Por quê? Porque aqui nessa parte central, a gente vai diminuindo de 2 em 2. Então, se na carreira anterior a gente tinha 6, agora vão ser 4 pontos e as diminuições. Então, vai ser a diminuição de 3 pontos, 1, 2, 3. Daí, os
4 pontos, né? 4, 5, 6, 7 e mais 3 diminuições de 3 pontos. Então, vão ser 10 pontos, tá? Então, 1, 2, 3 diminuição, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, tá? Só para não ter dúvida aqui. Então, nessa parte central, eu tenho os 10 pontos aqui. Mas agora, nas próximas carreiras, em todas as carreiras, tá? Que a gente vai continuar, e em qualquer quantidade de correntinhas que vocês estão fazendo, essa regra vai ser a mesma. Vai ser 6 pontos baixíssimos no início e 6 pontos baixíssimos no final, tá? Então, 6 com mais 6, 12. Somando os 10 da parte central, temos 22 pontos, tá? Então, desses 22 pontos, dos 40 pontos da nossa carreira, eu tenho que tirar os 22, tá? Então, os 40 são a quantidade de pontos que a gente tem na nossa carreira e os 22 são os pontinhos que a gente tem aqui que trabalhar, tá? Que a gente sabe certinho. Essa divisão, esse cálculo a gente tá fazendo para descobrir quantos pontos que a gente vai colocar depois dos pontos baixíssimos, tá? Então, 40 menos 22, temos 18 pontos. E esses 18 eu tenho que dividir por 2, porque eu preciso saber a quantidade, né? Tenho que dividir esses pontos. Então, aqui fiquei com um total de 9 pontos depois dos pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, esse é o segundo cálculo que a gente tem que fazer da segunda carreirinha. Depois não precisa mais, tá? Depois tem uma regrinha que vocês podem utilizar aqui que não precisa mais fazer cálculo nenhum, tá? Então, aqui, vamos lá. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E vamos continuar trabalhando nas alcinhas de trás, tá? E como mencionei com vocês, aqui vamos começar a fazer pontos baixíssimos no início e no final, que são 6. Sempre na alcinha de trás. Venho aqui, o primeiro ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma puxadinha aqui só para não ficar repuxando para baixo, tá? E no nosso cálculo ali, precisamos fazer 9 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, até chegar na parte da diminuição. Então, fiz aqui os meus 9 pontos baixos, e aqui vou começar a minha diminuição, tá? Então, aqui venho na próxima alcinha, laço o primeiro ponto, laço o segundo, laço o terceiro. Agora, eu venho aqui, laço e tiro tudo as juntas, ó, eu trago ela um pouquinho aqui pra trás, pra não abrir muito essa alcinha aqui de cima, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai diminuir de 2 em 2. Então, o que era 6 pontos, agora eu vou fazer 4, tá? Deixa eu só deixar mais fechadinha essa alcinha. 1, 2 e 3. Agora, eu venho pra fazer os 4 pontos, tá? Eu dou uma entortadinha assim, também pra não soltar muito essa alcinha de cima, ó. Vem aqui, faço 1, 2, 3 e 4. Ó, já vem fechando de novo. E agora, eu faço a minha diminuição. 1, 2 e 3. Laço e fecho tudo. E agora, eu venho aqui fazendo do mesmo jeito que a gente iniciou. Venho fazendo 9 pontos baixos e depois 6 pontos baixíssimos, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez ali no início. Finalizei aqui, meus amores, a minha carreirinha, lembrando que tem que dar bem exatos pontinhos, tá? Se não der, é porque tá faltando algum ponto ou foi feito ponto a mais, né? Pra vocês verem como ele já tá fechando bem. Agora, vamos pra nossa terceira carreirinha. Faço uma correntinha e viro aqui o meu trabalho. E aqui, vamos continuar fazendo os 6 pontos baixíssimos no início e no final, tá?
Fiz aqui meus 6 pontos baixíssimos. E aqui, meus amores, chegamos aqui nessa parte dos pontos baixos. Ai, 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 não precisa fazer cálculo de novo? Não precisa, sabe por quê? Porque aqui a gente sempre vai diminuir de 1 em 1 nas próximas carreiras, tá? Então, se eu fiz 9 pontos aqui, nessa carreira eu vou fazer 8 pontos, tá? Então, não precisa se preocupar. 1, 2, 3, e vou caminhando com os meus 8 pontos até chegar aqui na parte da diminuição. Fiz aqui meus 8 pontos e agora eu vou fazer a minha diminuição. 1, 2 e 3. Fecho a minha diminuição. E aqui nessa carreira anterior era 4 pontos, agora eu vou fazer 2 pontos, tá? Ó, 1 e 2. E agora a diminuição. 1, 2 e 3. E tá fechando bem, tá? E agora vamos finalizar do mesmo jeito que iniciamos. 8 pontos baixos e depois 6 pontos baixíssimos. Finalizei aqui a terceira carreirinha e agora vamos para nossa última carreira, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui os pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou fazer aqui um total de 7 pontos, porque na carreira anterior era 8, lembra? Então, a gente tinha 8 pontinhos aqui nessa parte da carreira anterior, e agora a gente vai fazer 7. 1, 2, 3, até chegar aqui na parte da diminuição. Cheguei aqui na parte central e agora eu vou fazer diminuição seguida de diminuição, tá? Então, como a gente tinha 2 pontos aqui na carreira anterior, agora vai ser diminuição seguida de diminuição. Lembrando que se você esteja fazendo uma quantidade diferente, a última carreira sempre tem que ser diminuição seguida de diminuição, tá? Então, aqui a primeira, dou uma juntadinha aqui pra fechar bem. E a segunda. 1, 2 e 3. E fecho, tá? Pra deixar bem fechadinho aqui. Agora, a gente volta fazendo do mesmo jeito. 7 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Finalizei aqui a minha carreira, meus amores. Olha pra vocês verem como fechou. Fechou bastante. E agora a gente vai fazer a união. Como que eu faço essa união? Eu gosto de fazer essa união com pontos baixíssimos pra facilitar, tá? Então, eu solto aqui a salsinha pra gente fazer as uniões. Ó, e aqui, gente, eu gosto de fazer a união pegando as alcinhas que se encontram, tá? Deixa eu pegar aqui uma agulhinha menor pra mostrar pra vocês. Então, vai ser essa alcinha com essa, essa com essa, essa com essa com essa, sempre essas de dentro, tá? Então, aqui a primeira, que ela tá um pouquinho escondidinha, eu já venho essa alcinha de fora e só laço o fio, tá? Porque aqui, como a gente tá com o fio soltinho, eu não preciso pegar no ponto. Agora, eu vou vir nos 2 pontos seguintes, tá? Então, é essa alcinha e essa. Outra coisa também, se você começa pegando os pontos de baixo, você vai seguir pegando sempre o primeiro de baixo, ó. Primeiro de baixo, depois o de cima. Laço, passo por dentro dessas alcinhas, faço ponto baixíssimo. De baixo, de cima. Laço, ponto baixíssimo, tá? E a gente vai seguir fazendo desse jeito até o finalzinho ali. Porque como tá bem certinho os pontos divididos, não precisamos nos preocupar, tá? Só toma cuidado para não trabalhar em ponto mais de uma vez, porque tem que ser bem certinho. E eu vou seguir até aqui embaixo. Cheguei aqui no final, meus amores, e eu quero mostrar para vocês que ficou aqui 2 pontinhos que são os da diminuição. E eu preciso fazer aqui o ponto nesses últimos duas alcinhas, tá? Pra fechar bem aqui essa parte. Então, vem aqui essa e a outra.
Aí. Trago ponto baixíssimo. E fiz aqui o último pontinho, olha, pra vocês verem como fica essa lateral, tá? Fica bem grande, ó. Fica bem grandinha, fica mais ou menos do mesmo tamanho da de fio de malha, mas como é fio de poliéster, eu fiz ela um pouquinho maior, tá bom? Agora aqui a gente corta esse fio e vamos iniciar do mesmo jeito lá do outro lado, tá? Aqui agora, o que que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer essa lateral do lado de lá. A primeira coisa, eu preciso identificar a primeira carreira aqui, ó. A primeira carreira é essa daqui. Tá vendo que ela tá do lado avesso? Porque eu fiz uma carreira a mais, tá? Porque eu fiz 4 carreiras aqui nessa parte da lateral. Então, aqui ela tá do lado avesso. Então, eu não vou começar assim. Eu vou virar o meu trabalho inteiro e também fazer a primeira carreira do lado avesso, tá? Ó, então, se é do lado avesso, eu tenho que iniciar desse lado de cá, tá? Outra dica bem legal pra vocês, que vocês sempre têm dúvida quando começa essa parte aqui. Porque a gente sempre precisa das alcinhas de cima, né? Dos pontos baixos. Então, o que que a gente faz? Aqui a gente vai continuar trabalhando na alcinha de trás, ó, do mesmo jeito, tá? É só voltar um pouquinho pra vocês fazerem. Eu só quero dar uma diquinha aqui. Como que vocês vão fazer essa parte aqui pra não ficar só a correntinha, ó? Que tradicionalmente a gente faz isso daqui pra começar o primeiro ponto. Tá vendo que ela não tem a primeira alcinha, ó? A alcinha só vai ficar a partir do segundo ponto. O que que eu faço? Ó, laço aqui, entro na alcinha, ó, deixo esse fiozinho pra baixo. Entro aqui nessa alcinha pra segurar, ó. Laço e fecho o ponto. Dessa forma, esse primeiro pontinho já vai ficar com a alcinha aqui, ó, tá vendo? Vamos lá de novo. Passo aqui, ó, como se eu fosse fazer um nozinho inicial. Passo embaixo, seguro aqui, ó, o fio nessa parte de baixo, seguro o meu dedo aqui no fio, segurando na agulha e entro no espaço que eu preciso. E deixo esse fiozinho aqui embaixo, ó. Laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Dessa forma, eu já fico com esse nozinho aqui de cima, essa alcinha de cima. Já venho arrematando outra parte, ó. Tenho 2 pontos baixos e 2 alcinhas de cima, tá? Pra vocês não se confundirem, tá bom? Então, vocês vão fazer a segunda lateral, que é do mesmo jeitinho, tá, gente? Não muda nada, desse exato jeito mesmo. E quando a gente tiver aí a segunda lateralzinha, eu venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a nossa alça. Então, vamos para a nossa alça, meus amores. Eu vou fazer uma alça toda em ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem firme. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma alcinha, faço a alçada inicial, e aqui eu vou colocar 41 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui meu cordão com 41 correntinhas, tá? E o processo vai ser o mesmo. Não vamos trabalhar do lado direito, que é onde temos os vizinhos. Eu vou virar o meu trabalho e trabalhar do lado avesso, tá? Pula a primeira, venho na segunda, passo aqui por baixo, laço, ponto baixíssimo. Na próxima, laço, ponto baixíssimo. Na próxima, laço, ponto baixíssimo, tá? E assim a gente vai seguindo até o finalzinho da carreira ali. Cheguei aqui na minha última alcinha e faço o meu último ponto baixíssimo. Laço, faço uma correntinha e viro aqui meu trabalho. Agora, a gente vai fazendo os pontos baixíssimos, pegando somente nessa alcinha de trás, ó. Laço, ponto baixíssimo. Processo mesmo, tá? Só que agora a gente só pega na alcinha de trás, tá bom? Eu vou fazer aqui, acho que essa e mais uma carreirinha de ponto baixíssimo. Daí, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Agora, vai determinar a largura da alça de vocês. Então, pessoal, já fiz aqui as minhas carreirinhas da nossa alça, tá? Ó, não precisa ser muito. Como a nossa bolsa já vai ter bastante informação, não precisa ser uma alça muito grossa. No meu ver. Mas caso você queira uma alça mais grossinha, é só continuar fazendo mais algumas carreiras, tá? Já cortei o meu fio aqui, ó. Daí, eu só vou soltar essa parte e trazer ela aqui pro meio.
Eu vejo que a parte que eu vou deixar pra baixo, provavelmente vai ser essa, né? Aí eu venho escondendo por algumas alcinhas, tomando cuidado pra não aparecer pro lado da frente. Aqui. E agora eu vou cortar. Não corta muito rente, tá? E agora, a gente abre aqui, ó. Dá uma abridinha. Abre bem essa parte, porque daí a gente vai arrematar e vai fechar, quer ver? Aí eu venho com a chama do lado azul. Tá ventando aqui, gente. Dá uma apertadinha aqui e fecha assim, ó. Ó. E daí acaba escondendo essa parte queimada entre as carreiras, tá? E aqui onde tem essa alcinha, essa laçada inicial, a gente desmancha ela, ó. E faz o mesmo processo, tá? De esconder aqui entre os pontos. E a gente arremata também desse lado de cá pra não ter perigo, tá bom? Deixa eu medir aqui pra vocês verem em quantos centímetros fica a nossa alça. Então, aqui eu fiquei com um total de 27 centímetros de alça, tá bom? Então, agora vamos pra nossa penúltima etapa, que é a nossa abinha, tá? E depois a gente vai fazer com o restante o tassel. Antes de começar aqui a nossa aba, eu quero dar uma dica pra vocês, que é o quê? Já fechar essa lateral, tá? Pra gente conseguir calcular bem o tamanho. Então, o que que eu faço? Eu junto aqui essa parte, ó, essa com essa, que foi o pezinho da primeira carreirinha, tá? E vai ficar assim, ó. Eu dou uma levantadinha nessa partinha aqui, e a gente vai atravessar a argola bem aqui, ó. E aqui é muito importante vocês atravessarem ela na mesma altura. Então, ó, aqui tem a primeira e a segunda carreira. Eu vou trazer a minha argola embaixo do segundo ponto. E eu vou forçar para atravessar até nessa parte da frente. E aqui também é a mesma coisa, ó, tem a primeira e a segunda, e eu tenho que sair bem aqui embaixo do segundo ponto, tá? Ó, aqui embaixo do segundo ponto. E aqui ficou certinho. Atravessei tudo. E aqui desse lado, a mesma coisa. Eu dou uma levantadinha. Fecho aqui essa parte da nervura, que é onde a gente fez a primeira carreira, ó. Que a gente pegou na alcinha de trás. Fecho aqui. Junto as pontinhas. E é o mesmo processo. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente faz aqui. E eu acho que, inclusive, eu vou até modificar. Não vou fazer embaixo da segunda, não. Vou fazer embaixo da primeira carreira, pra não diminuir muito essa abertura. Então, ó, atravesso aqui tudo. Ó. Então, aqui embaixo, no primeiro ponto da primeira carreira. E eu vou mexer aqui pra deixar também embaixo do segundo ponto da primeira carreirinha, tá? Porque tem que ficar bem certinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, embaixo do segundo ponto da primeira carreira. Do mesmo jeitinho aqui. E é isso mesmo, a gente vai modificando. E eu tenho que deixar bem certinho essa parte, porque depois a gente vai colocar alça e aba, tudo nessa parte aqui. Dependendo do jeito que fique, vai ficar... Dependendo do jeito que a gente deixa aqui, vai acabar ficando torto, tá?
Ó, posicionei aqui as argolas na altura que eu queria, dos dois lados, tá? Ó, pra vocês verem, ficar bem retinho aqui, essa parte de cima, sinal também que tá posicionando no lugar certo, tá? Então, agora vamos pra nossa abinha aqui. Vou pegar aqui o meu fio. Eu tava até fazendo alguns testes, tá? E aqui eu vou fazer um total de 12 correntinhas, que isso vai demandar a altura da minha aba, tá? Então, por isso que eu coloquei a argola ali pra gente já testar a altura. Faço a minha laçadinha, não conta como ponto, e aqui eu faço 1, 2, 3, 4. Fiz aqui as minhas 12 correntinhas e o processo é o mesmo, a gente não trabalha do lado avesso, do lado direito, perdão, a gente trabalha do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda e faço um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E a gente vai seguindo desse jeito até o finalzinho ali da minha carreira, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai prosseguir, que a gente vai intercalar aqui essas carreiras de pontos baixos, tá? Mas é bem simplesinho. Então, fiz aqui a minha carreirinha, tá? Ficamos com um total de 11 pontos, tá certo? Aqui ela vai soltar um pouquinho, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, shorguei aqui um pouquinho, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, aqui vocês vão ter que ver a altura que vocês querem. Se é mais pra baixo, se é mais pra cima, se tem que aumentar mais, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui a minha, certo? Então, vamos lá. Aqui, meus amores, a gente vai intercalar as carreiras de pontos baixos, como falei pra vocês. Faço uma correntinha, vira o meu trabalho. Essa primeira carreira, eu vou pegar nessa alcinha aqui da frente, ó. Ó, tá vendo? Nessa alcinha da frente. A gente começa com essa alcinha da frente, deixando essa de trás livre. Então, eu laço, faço um ponto baixo. Na próxima, laço, um ponto baixo. Só essa alcinha aqui. Na próxima, um ponto baixo. E a gente segue até o finalzinho da carreira, tá? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ficamos só com o último pontinho. E eu sei que é essa alcinha nessa carreira que eu preciso trabalhar, ó. Essa daqui. Entra aqui, laço, um ponto baixo, tá? Então, fiz aqui minha primeira. Agora, eu laço, faço uma correntinha e viro meu trabalho. Aqui, vocês já vão começar a entender o desenho que eu quero fazer. Eu vou deixar essas alcinhas em todas as carreiras. Então, por isso que a gente vai intercalar. Uma carreira a gente vai fazer na alcinha da frente, uma carreira vai fazer na alcinha de trás. Então, se nessa daqui eu fiz na alcinha da frente, essa eu vou fazer na alcinha de trás. Ó, porque dessa forma, essa alcinha vai ficar junto com essa, tá? E aqui eu faço essa carreira todinha pegando somente nessa alcinha de trás. Até o finalzinho. Cheguei no finalzinho aqui da minha carreira, ó, fazendo nessa alcinha de trás todos os pontos baixos. Laço, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Ó, essa parte aqui que vai ficar pra trás, vai ficar do lado avesso, não tem alcinha nenhuma. Então, se nessa carreira eu trabalhei na alcinha de trás, essa eu trabalho na alcinha da frente. É só pra ficar esse detalhezinho com essas alcinhas de um lado só, tá? Que fica bem bonitinho, bem delicadinho. Eu tô fazendo aqui também, gente, esse ponto, além de economizar fio, o nosso fecho, naquele ponto baixo duplo, ele não vai ficar com resultado legal, porque a gente tem que encaixar a nossa parte de crochê no fecho. Então, por isso que eu tô fazendo essa parte que é um pouquinho mais fininha, né, digamos assim, porque a parte de ponto baixo duplo é mais grossinha. Então, ó, cheguei no final da carreira, então aqui do lado avesso, faço uma correntinha, opa, viro meu trabalho, ó, e aqui tá todas as alcinhas. Então, aqui eu sei que eu tenho que fazer na alcinha de trás, tá? E aqui eu vou seguindo, gente, até eu ter o tamanho do meu fecho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aqui uma rapidinho e eu fiz um total de 10 carreiras, tá? Mas vocês vão fazer até preencher essa parte aqui, porque a gente precisa encaixar o fecho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então, tô aqui com o meu fecho. E a gente tem que continuar com as alturas, com as carreiras, perdão, até a gente
completar a parte do fecho aqui todinha de crochê, tá? E, ó, vai ficar assim. E por isso que eu falei pra vocês, ó, tá vendo que a aberturinha ela é fina? A gente vai ter que encaixar aqui essa parte do crochê aqui depois, tá? Então, se fosse ponto baixo duplo, ia dar um trabalho maior, tá bom? Então, eu vou continuar aqui minhas carreiras, até eu ter as minhas 10 carreirinhas e já volto com vocês pra gente fazer essa parte do fecho e aplicar na bolsa. Então, pessoal, já fiz aqui a nossa mini abinha, tá? Ela é bem pequenininha mesmo, é só pra encaixar o fecho e ficar com aquele detalhezinho bem bonitinho. Então, aqui, ó, de altura aqui nessas partes das carreiras, ficamos com quase 9 centímetros e de comprimento aqui 8 centímetros, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai encaixar nessa parte aqui de baixo, tá? Porque aqui a gente já vai deixar a saída pra fazer os pontos baixíssimos na nossa bolsa, tá bom? Mas antes de tudo, eu já vou arrematar essa pontinha aqui principalmente, tá? Pra não me atrapalhar. Então, eu vou desmanchar essa laçada inicial aqui. Ó, eu já posso esconder aqui por dentro de alguns pontos. Qualquer coisa, se você quiser já arrematar nessa parte aqui de baixo, ó. Porque como a gente vai encaixar o fecho, vai acabar escondendo essa parte que a gente vai queimar, né? Então, deixa eu fazer isso. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Puxo aqui um pouquinho pra cá, tá? Pra não ficar muito na pontinha. Corto. E aqui eu queimo essa pontinha. E aperto aqui, ó. Mais pra essa partinha de cá, tá? Ó, vou deixar bem juntinho aqui. Ó, então, queimei aqui, tá? Aqui queimou até demais, gente. Mas como não vai aparecer, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já vou deixar, como eu falei pra vocês, a saída pra gente fazer os nossos pontos baixíssimos depois aqui, né? Então, eu tenho que ver principalmente qual que é o lado da frente, qual que é o lado do avesso, né? A parte da frente é essa, tá, gente? Toma cuidado, que eu até acabei esquecendo. Toma cuidado pra não fazer o arremate nessa parte aqui onde tem os relevos, ó. Essa parte aqui é a parte da frente, tá? Que é esse detalhezinho aqui, que a gente fez das carreiras, né? Deixa eu erguer aqui um pouquinho pra focar melhor. Aí. Então, aqui eu fiz, mas por sorte não é no lugar que não era pra ter feito, né, gente? É no lugar que era pra ter feito. Então, vamos lá. Agora, a gente vai encaixar a parte do fecho. A gente vai encaixar a parte do fecho, que eu mostrei pra vocês, nessa partinha aqui, tá? Então, eu vou encaixando aqui. Eu vou ter que precisar de uma ajuda de uma tesoura pra encaixar tudo. Vou pegar uma tesoura que eu tenho ali que não é tão afiada, pra encaixar toda essa parte aqui. Aqui dentro, tá? Ó. Tô encaixando mais ou menos aqui, gente, só pra tentar mostrar pra vocês, tá? Mas a gente vai encaixar toda essa parte até o finalzinho e até ficar do jeito que vocês querem, tá? Então, faz esse processo com bastante cuidado, principalmente também pra não riscar o fecho de vocês. Ó, daí eu venho encaixando aqui essa partinha, tá? Até ficar bem certinho. Ó, encaixei aqui, meus amores, tudo bem certinho, tá? Aqui a parte de trás também, empurrei bem aqui. Essas partes aqui da pontinha, a gente tem que dar uma puxadinha na hora que a gente for parafusar, tá? E agora, eu peguei aqui um tecidinho, uma franela, pra quê? Pra colocar o meu fecho aqui em cima. E agora sim, eu parafusar esses parafusinhos, tá?
porque eu preciso que fique intacto o nosso fecho, né? Ele não pode ficar riscado. Então, eu tenho aqui os 3 parafusinhos. Guardo de volta o fecho, tomando cuidado para não riscar, de preferência não derruba igual eu acabei de fazer. E eu tenho uma chavinha aqui, gente, bem pequenininha, que inclusive eu acho que é até grande para esses parafusos aqui. Então, eu vou encaixar aqui, ó, os parafusos. E vou parafusar eles, tá? Com bastante calma e cuidado para não riscar. Esses daqui, gente, eu gosto de ir parafusando todos eles juntos. Eu só dou uma pré-apertadinha no primeiro, depois eu venho no último, encaixo aqui certinho aquela parte da pontinha que eu falei pra vocês, tá? Pra ficar bem certinho. Daí venho pro do meio, e aí eu vou apertando todos eles juntos. Pra ficar bem apertadinho, tá? Ó. Então, a gente vai apertar todos eles tudo bem certinho, tá? Quando eu tiver com tudo apertado, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai colocar na nossa bolsa. Ó, então, fiz aqui toda a parte de junção, né? Consegui dar uma riscada. A bichinha aqui consegue ser estabanada, tem hora. E ó, pra vocês verem, fica um detalhezinho, né? Na nossa aba, bem bonito. Simples de fazer. E fica bem legal, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai unir essa parte na nossa bolsa, tá bom? Então, vamos lá. Tô aqui com a minha mini abinha. A gente posiciona na nossa bolsa, tá? A minha vai ficar bem em cima, tá, gente? Que eu queria ela um pouquinho mais em cima. Mas às vezes podem, como eu falei pra vocês, deixar maior ou menor. Aqui agora a gente só precisa se preocupar com a distância, ó. Aqui eu tenho 2,5 dedos quase, e aqui também. Então, eu tenho que deixar bem retinho, tá? Então, aqui vocês podem usar as linhas das carreiras, ó. Que tá dando mais ou menos assim. Ó, tá dando mais essas e essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas, tá? Só que aqui a gente sabe que a gente tem 10 carreiras, então eu tenho que posicionar essa minha aba, perdão, entre essas 9 carreiras, tá? Pra ficar o mais reto possível, tá? Então, aqui que eu vou fazer. Só que eu tenho que cortar um pedaço desse meu fio, não precisa ser muito, tá bom? Tem que cortar um pedacinho, porque a gente tem que levar essa ponta lá pra baixo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bem pouquinho. Aqui também vocês têm que ver qual lado vocês querem pra frente, tá? Mas, ó. Posiciona. De novo. Então, aqui tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. Fica bem certinho aqui com as carreiras, fica mais fácil pra gente visualizar, tá? Então, eu viro aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 também. 1, 2, 3. Tá? Então, aqui eu vou puxar esse meu fio pra baixo. Vou soltar toda essa laçada. E venho com esse meu fio na altura que eu quero. Eu vou deixar bem na beirinha, tá? Essa união. Praticamente no primeiro ponto.
E aqui eu puxo esse meu fio pra baixo, que aqui já vai pré-unir, tá? Vamos ver como que eu vou fazer pra mostrar aqui pra vocês. Tá, então eu trouxe pra cá, agora eu vou vir na primeira carreirinha, que é essa, né? Aqui, que a gente levou pra lá, só que eu vou pegar aqui, ó, por baixo desse ponto. Só que eu vou pegar nessas duas alcinhas pra não ficar só nessa alça aqui, tá? Fica bem presinho. Aí, ó, peguei essas duas alcinhas. Vou vir nessa próxima carreira. E aqui eu vou puxar esse meu fio e trazer pra cima. Porque aqui eu vou trazer a minha alcinha e vamos começar aqui a união com os pontos baixíssimos. Certo? Então, vou vir na próxima carreirinha. Pego aqui essas duas alcinhas. Venho na próxima aqui de baixo. Ponto baixíssimo. Cuidado para não trazer fio a mais aqui, tá? Aí. Ponto baixíssimo. Venho na próxima carreira. Na próxima carreira aqui de baixo também. E ponto baixíssimo. A próxima carreira. A próxima carreira de baixo. Ponto baixíssimo. E a gente segue fazendo desse jeito, tá? E mantendo nessa distância que eu falei pra vocês das 9 carreirinhas e deixando essas 3 aqui livres, tá bom? Finalizei aqui a parte da união, meus amores, e agora eu puxo a pontinha restante aqui pra fora e trago pra cá de novo, ó, pra dentro, em outro espacinho só pra firmar melhor aqui, tá? E daí o arremate a gente vai fazer pra esse lado de dentro, certo? Ó, então daqui a pouco eu faço o arremate. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem, ó, como que tá ficando. Aqui, como a gente tá mexendo nela, ela fica um pouquinho desengonçada, mas já já a gente acerta ela bem, tá? Então, aqui agora fizemos a parte da aba, certo? E precisamos colocar essa partinha do fecho. Então, por isso que eu sempre gosto de aplicar primeiro a aba, tá? Essa parte do fecho, pra depois essa parte de baixo, porque aqui eu já tenho um lugar que eu preciso colocar, que vai ser aqui, ó, tá vendo? Então, eu preciso colocar sempre essa parte primeiro, pra ficar bem certinho. Antes de tudo, acerto aqui, tudo bem certinho, ó. Vejo a altura, vejo a distância, tudo bonitinho. As linhas que a gente deixou, eu sei que vai ser aqui. Então, eu vou pegar só a parte da chapinha pra gente ter mais ou menos uma ideia. A parte da chapinha, né, gente? Essa partinha aqui, ó, que a gente gira. Então, vocês fazem o quê? Vocês coloquem aqui. Gira como se fosse fechar. Posiciona e pressiona, tá? Pressionou, você viu que encaixou, você só vai abrir aqui essa parte. Ó, então já tá no lugarzinho que vocês precisam, tá vendo? Aí aqui vocês vão virar, afastar tudo aqui certinho, né? Porque querendo ou não, a gente precisa ver as garrinhas. Ó, afastar aqui bem. Aqui. Tá vendo? Ficou aqui. Primeiro de tudo, a gente visualiza, fecha de novo pra ver se tá no lugar que a gente precisa. Ó,
lugarzinho certinho. Agora é só colocar a parte da chapinha na parte de dentro, tá? Essa parte é bem fácil, é só vocês colocarem a chapa, só colocar a chapinha aqui e apertar essas pontinhas ou pra dentro ou pra fora, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Tá, agora, pessoal, vamos pra nossa última etapa, que vai ser fazer o tasselzinho, tá? Não vai dar pra fazer os dois, então eu vou fazer só um mesmo. Aí a gente guarda o outro pra fazer em uma próxima bolsa também, tá? E eu peguei aqui uma caixinha menor, que a gente vai utilizar essa parte aqui, pra ficar um tasselzinho um pouquinho menor, mais gordinho. E aqui eu vou dar quantas voltas eu achar que dá, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, acho que essas são o suficiente para caber no nosso copinho. E agora eu já tinha separado aqui um pedaço pra gente fazer o nozinho na parte de cima, tá? Então, a gente precisa desse daqui pra fazer o nozinho na parte de cima. Passo aqui. Ajeito. Dou meu primeiro nozinho. Esse aqui não precisa ser muito forte. Mas aqui eu ajeito essa perninha, ó. E dou o segundo, tá? O segundo tem que ser bem forte. Então, eu seguro aqui em cima e dou o segundo nó. Aí, prontinho. Então, fiz aqui. Antes de cortar, eu tiro. Primeiro a gente tira pra ver se vai dar certo, tá? Ó. E aqui a gente vai girar essa parte que tá com o nozinho pra baixo. Ó. Vai ficar assim. Certo? Ajeitei e agora eu vou encaixar no copinho, ó. Então, eu gosto de deixar essa parte da linha sempre aqui pro parafuso, pro buraquinho do parafuso. E eu vou encaixar muito bem essa parte aqui dentro, tá? Ó, encaixa bem. Até encostar lá em cima. Coloquei aqui tudo certinho. Agora é só parafusar esses parafusinhos aqui, tá? Ó, parafusar aqui. Até ficar bem firminho, tá? E eu gosto de deixar um pedacinho pra fora. Pra não... Pra não ter perigo de soltar, tá? Vou parafusar aqui e já vai mostrar pra vocês. Ó, deixo só esse sinalzinho assim, ó, pra ficar firme e não ter perigo se caso a cliente puxar, não arrebentar, tá? Aí agora sim a gente começa o corte e a gente já vai cortando e já vai queimando, tá? Porque como vocês sabem, a gente precisa queimar todas essas pontinhas
pra ficar bem bonito esse acabamento e não desfiar, tá bom? Então, vou fazer aqui essa parte de queimar todas as pontas e já venho aqui pra gente aplicar na nossa bolsa. Tudo bem certinho, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa bolsa Laura, tá? Como falei pra vocês, fiz só um tasselzinho, porque no fim acabou o fio. Então, deu exato pra fazer somente um tassel. Ficou bem bonito, ó, com a nossa alça. Bem elegante também, com a lateral. E muito linda, né? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ter acesso a aulas inéditas por R$ 6,99 mensais, tá? Isso vocês vão estar apoiando o canal também, mas se vocês não puderem, não tem problema, você deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo um coraçãozinho vermelho para me saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!